O lado oculto da Lua, também chamado de lado negro da Lua ou lado escuro da Lua, é o hemisfério lunar que não pode ser visto da Terra em decorrência da Lua estar em rotação sincronizada com a Terra. Toda a superfície da Lua recebe iluminação do Sol durante 2 semanas, seguida de 2 semanas de noite, sendo que o por muitos denominado lado escuro recebe luz durante a fase da Lua nova. A Lua fica totalmente escura apenas em períodos de eclipse total lunar, quando a sombra da Terra impede que os raios solares iluminem o satélite. Coloca-se, desta maneira, que a Lua na verdade é toda escura, uma vez que não tem luz própria. Todo lado iluminado se deve à luz solar. O lado escuro é, na verdade, um lado não visível da Lua, o lado oculto, quando observado da superfície terrestre. Cerca de 18% deste hemisfério é visível da Terra em determinados períodos devido ao fenômeno de libração. Definição: as forças de maré da Terra abrandaram a rotação da Lua até o ponto em que o mesmo lado está sempre voltado para a Terra, um fenômeno chamado rotação sincronizada. A outro lado, a maior parte da qual nunca é visível da Terra, é portanto chamada de o lado oculto da Lua. Com o tempo, algumas partes do lado mais distante podem ser vistas devido à libração. No total, 59% da superfície da Lua é visível da Terra em um momento ou outro. A observação do lado oculto da Lua, ocasionalmente visível da Terra, é difícil por causa do baixo ângulo de visão a partir da Terra. A frase lado escuro da Lua não se refere ao escuro como ausência de luz, mas sim escuro como algo desconhecido. Até que os humanos pudessem enviar espaçonaves ao redor da Lua, essa área nunca havia sido vista. Enquanto muitos interpretam erroneamente isto ao pensar que o lado escuro recebe pouca ou nenhuma luz solar, na realidade, tanto os lados próximos quanto distantes recebem, em média, quantidades quase iguais de luz diretamente do Sol. No entanto, o lado visível também recebe a luz do Sol refletida da Terra, conhecida como luz cinérea, que não alcança a área do lado distante que não pode ser vista. Somente durante a Lua cheia, vista da Terra, é que o lado mais distante da Lua fica escuro. A palavra escuro expandiu-se para se referir também ao fato de que a comunicação com espaçonaves pode ser bloqueada enquanto ela estiver do outro lado da Lua, durante missões espaciais do programa Apollo, por exemplo. Exploração. Este hemisfério lunar foi fotografado pela primeira vez pela sonda espacial soviética Luna 3, em 1959, e primeiramente observado por olhos humanos durante a missão Apollo 8, na órbita da Lua, em 1968. O hemisfério possui diversas crateras, resultado de vários impactos na sua superfície, inclusive uma das maiores do Sistema Solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. Astronautas nunca pousaram no lado oculto da Lua, embora uma das missões Apollo canceladas chegou a ser planejada para realizar um pouso nesta região. A possibilidade de realização de um pouso tripulado nesta região nunca agradou os responsáveis pelo programa espacial americano, visto que a tripulação ficaria incomunicável com a Terra, enquanto estivesse no solo lunar. Tianhe 4. A primeira sonda a pousar no lado oculto da Lua foi a Tianhe 4 em 3 de janeiro de 2019. A nave transportou um veículo rover Jade Rabbit 2 com 6 rodas, todas com potência para que possa continuar a operar mesmo que uma delas falhe. Pode subir uma colina de 20 graus ou obstáculos de até 20 centímetros de altura. A velocidade máxima é de 200 metros por hora. Para enviar informações à Terra, o veículo no solo as transmite ao veículo orbitante e este as retransmite ao centro espacial. O rover lunar chinês Yutu 2 está engajado na mais extensa missão já realizada na superfície da Lua, com o propósito de examinar a composição das rochas de basalto localizadas no lado oculto do satélite. A finalidade dessa pesquisa é permitir que os cientistas estabeleçam comparações entre essas rochas e as encontradas no lado visível da Lua.
No recente artigo, os responsáveis pela missão detalham as habilidades de locomoção do rover, traçando sua jornada pela superfície até o momento e apresentando as análises geológicas efetuadas durante esses anos. Uma das conclusões principais obtidas nessa missão é que o solo na face oculta da Lua demonstra uma tendência a ser mais aderente em comparação ao solo do hemisfério oposto, o que sugere que a superfície nesse lado pode ser composta por materiais mais argilosos e menos permeáveis à água. A percepção dessa característica ocorreu quando fragmentos do solo lunar começaram a aderir às rodas do rover Yutu-2 enquanto este se movimentava. Outra revelação trazida pelo artigo é que as crateras presentes no lado oculto tendem a ser relativamente menores em tamanho. Dentro das 88 crateras que foram meticulosamente catalogadas, 57 delas apresentaram diâmetros inferiores a 10 metros, sendo somente 2 com diâmetros superiores a 60 metros. Essa constatação levanta a hipótese de que algumas dessas crateras menores, de acordo com sua localização e dimensão, possam ser resultantes de escavações secundárias da grande cratera de Zinil, ao invés de terem sido formadas por impactos individuais de asteroides. A cratera de Zinil, que possui 3,8 km de diâmetro, integra o grupo de mais de 100.000 escavações identificadas em 2020 por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Jilin, na China. A pesquisa também sublinha a presença de um maior número de crateras de impacto no lado distante da Lua, em comparação ao lado visível. Essa discrepância, no entanto, não necessariamente indica uma frequência maior de colisões de asteroides com o lado oculto. O artigo explica que o lado visível da Lua exibe menos crateras em virtude da atividade vulcânica mais intensa que ocorreu nessa região, o que teve o efeito de apagar muitas das crateras que existiam anteriormente. Esse estudo representa um relato atualizado da missão do rover chinês. No final do ano anterior, durante uma exploração na cratera Von Karman, também situada no lado oculto da Lua, o Yutu-2 capturou imagens que inicialmente sugeriram a presença de um objeto com formato semelhante a um cubo. No entanto, após investigação mais aprofundada, foi constatado que se tratava, na verdade, de uma formação rochosa. Áudio misterioso captado no lado oculto. A NASA recentemente divulgou o áudio de um intrigante som que despertou a curiosidade da tripulação da missão Apollo 10 enquanto explorava o lado escuro da Lua, também conhecido como o lado oculto, em 1969. Apenas 2 meses antes de uma nave pousar no satélite. Embora esse evento não seja inédito na narrativa da exploração espacial, uma vez que a transcrição da conversa entre os astronautas havia sido revelada em 2008, somente agora é que o áudio se tornou acessível ao público. No registro sonoro, audível ao fundo em um segmento especial veiculado pelo Science Channel, um canal estadunidense, é possível perceber um som assemelhado a um assobio. Essa descoberta surpreendeu os pioneiros espaciais da época, que, estando fora do alcance das frequências de rádio terrestres, não esperavam encontrar qualquer sinal sonoro. A peculiaridade do episódio levou os astronautas a ponderarem se deveriam comunicar o incidente ao quartel-general da NASA. Apesar do ar de enigma que cerca essa situação, especialistas consultados pela CNN indicam que os sons podem ter uma explicação simples. Um técnico da NASA sugere que os rádios dos 2 módulos da nave, o módulo lunar e o módulo de comando, poderiam ter causado interferência mútua. Contudo, a explicação não é universalmente aceita. O astronauta Al Worden, membro da missão Apollo 15, alega que se algo foi captado em gravação, é porque deve haver algo presente. Outra voz na história é a do astronauta Michael Collins, da Apollo 11, que compartilha suas experiências em seu livro. Collins relata que também ouviu sons estranhos enquanto sobrevoava sozinho o lado escuro da Lua. Havia um som como "vou" nos meus fones de ouvido, escreveu Collins, que realizou o voo enquanto seus colegas de missão, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, permaneciam na superfície lunar. Referências na cultura.
Este acontecimento inspirou o grupo inglês de rock Pink Floyd a compor um álbum intitulado Dark Side of the Moon, Lado Escuro da Lua em português, um trabalho conceptual cujo título metaforiza o lado escuro do ser humano. No filme Transformers, Dark of the Moon, em português, Transformers, o lado oculto da Lua, também refere o fenômeno juntamente com o acontecimento fictício de que uma nave espacial extraterrestre chocou contra o lado oculto da Lua em 1964, 5 anos antes da ida do homem à Lua. O objetivo seria apenas servir de fachada para a missão supersecreta de investigação do local antes do avanço dos soviéticos. No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, baseado no livro de mesmo nome de Arthur C. Clarke, um monólito é encontrado enterrado no lado oculto da Lua. A peça tem sua data calculada desde muito antes da humanidade existir e é um mistério para os astronautas. Ela envia sinais para além de Júpiter, e assim começa a missão até o planeta. No romance Autor de la Lune, de Júlio Verne, os protagonistas estudam o lado oculto da Lua e o autor tece hipóteses acerca de sua orografia.